430 anos. O povo de Israel passou, segundo a Bíblia, 430 anos como escravos do povo egípcio. E aí, o que Deus faz? Ele tem uma grande ideia. Que ideia era essa? Vou tirar o meu povo daí e eu vou colocar o meu povo numa terra que manda leite e mel. Numa terra que, sabe, vai ser o melhor para eles. E aí ele resolve usar uma pessoa. Resolve usar Moisés. E aí lá no capítulo 3 de Êxodo, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 3 do livro de Êxodo, diz o seguinte: Então, diz consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. De repente, Deus faz com que um fogo comece a queimar uma sarça, mas ela não se queimava. Quando o Senhor viu, versículo 4, que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deus, de repente, escolheu uma pessoa comum como eu e você. E às vezes Deus está querendo usar você como instrumento nas mãos dele para ser bênção na vida de outras pessoas. Moisés nem sequer pensava das coisas que poderiam estar por vir, não tinha noção. E aí Deus tem um plano e ele conta para Moisés. Olha o que diz o versículo 7. Então, o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste momento. Moisés era um homem que tinha medo também. E muitas vezes a gente se depara, nesse período de pandemia, numa situação, num momento em que a aflição, o medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade tomam de conta da gente e às vezes a gente se vê sem saída. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus todo-poderoso, a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente tem um Deus que é o detentor da vida, que é o criador do mundo e que está sob o controle de todas as coisas. E por mais que os nossos planos se frustrem, os planos dele nunca se frustram, os planos dele são infalíveis. E aí Moisés fica se perguntando, duvidoso, né? Mas como eu? Porque eu nem sei falar direito. Se você for continuar a leitura no livro de Êxodo, eu nem sei falar direito. E aí ele começa a colocar empecilhos. Deus, mesmo assim, insiste em querer que ele seja usado e vai levar ele para diante de Faraó. E o que acontece? Deus conhecia a personalidade de Faraó. E o que foi que Deus fez? Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo de Israel com tanta facilidade. E aí o povo começou a murmurar: poxa, mas agora que estava tudo certo, parecia estar tudo bem, agora Faraó quer dar mais serviço para a gente, agora Faraó está fazendo a gente ser mais humilhado ainda. E aí Moisés vai e fala com Deus, e o tempo todo Deus, ele estava no controle. Deus, ele não perdeu o controle da situação. E por mais que o povo de Israel naquele momento não entendesse o que é que estava acontecendo, Deus, ele estava na direção de todas as coisas. E qual era o real objetivo desse propósito todo, desse plano de levar com que o povo saísse do Egito das mãos de Faraó? Não era apenas que o povo saísse, mas era também para que o nome de Deus fosse glorificado em meio a uma situação de calamidade, em meio a uma situação de escravidão que eles vivenciavam naquela época.
Às vezes, a gente pensa que a gente está no controle de todas as coisas. E quando a gente perde o controle da situação e as coisas não saem como a gente planejou, como a gente queria, a gente começa a se frustrar, a gente começa a se sentir mal. Quando um professor entra numa sala de aula, por exemplo, ele precisa se planejar com 1 mês de antecedência, ele precisa se planejar com 15 dias de antecedência para que isso possa ser executado. E, às vezes, a gente tem planos também, sabe? Às vezes, a gente tem planos futuros. Você pode ter planos aí na sua casa para, depois que acabar essa quarentena, você investir no negócio, você prestar o vestibular aqui no final do ano. Você tem planos também. E, quando a gente tem planos, a gente estabelece objetivos, metas, para que a gente consiga alcançar um resultado. E, às vezes, esse resultado é a realização de um sonho. Só que as circunstâncias em que nós estamos vivendo, às vezes, nos impede de enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós. E, às vezes, a gente se permite murmurar. Às vezes, a gente se permite se deixar levar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. E a gente esquece que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Que Ele é o Todo-Poderoso. Que Ele está no controle de todas as coisas. E aí eu gostaria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, versículo 29, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. E às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como é que tu fala com Deus? Será que Deus te apareceu em sonho? Será que Ele apareceu assim no teu quarto? Meu irmão, a gente pode usar a oração para falar com Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela é real. Deus, ele é real. Deus, ele é um Deus que ouve, que olha, que responde, que age aonde quer que seja. O nosso Deus, Ele tem planos futuros para a gente, por mais que no momento nós não entendamos, nós possamos não entender. E aí, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O nosso trabalho é descansar em Deus. O nosso trabalho é buscar Ele em qualquer circunstância. Nós somos passageiros aqui na terra. A nossa cidadania verdadeira é no céu, é junto com Ele. Isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar em Deus. O povo de Israel, quando estava no Egito, sofrendo naquele período de escravidão, eles também passaram por momentos difíceis. Deus mandou pragas para que Faraó ele pudesse liberar o povo. E ainda assim, Faraó, com o coração endurecido, com permissão de Deus, não liberou. E às vezes, a gente pensa assim, por que Deus não livra a gente de determinadas situações? O povo de Israel também estava lá no Egito, juntamente com os egípcios, mas Deus não colocou uma bolha no povo de Israel para que eles fossem protegidos. Deus estava com eles. Deus separou qual era o povo dele e qual era o povo que não era dele. Deus mostrou quem ele era, para que ele veio e o que ele fazia com o povo dele. Você é um instrumento de Deus nessa sociedade. Você é um instrumento de Deus na sua família. Você é um instrumento de Deus aonde quer que você vá. Deus, ele fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa fé. E nós precisamos buscá-los incessantemente. Precisamos orar, clamar a Deus. Deus, ele ouviu a oração daquele povo. E da mesma forma, ele vai ouvir as nossas orações
hoje. O nosso Deus, Ele não está numa manjedoura. O nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo Deus para todo sempre. Antes que o mundo se formasse, Deus, Ele já era Deus, Ele já existia. Então, por que nós hoje não vamos confiar a nossa vida nas mãos dele, sabe? Aquele povo, mesmo sem entender o que iria acontecer, eles confiaram, mesmo murmurando depois, eles confiaram e eles viram que a glória de Deus era muito maior, que os planos de Deus eram muito maiores do que aquilo que eles tinham planejado. Você talvez tenha planejado algo, talvez não tenha dado certo. Você talvez pense, nossa, mas tudo que eu planejo não dá certo. As coisas acontecem com a permissão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E se os seus planos não derem certo, confie nele. Entregue os seus planos para ele, para que ele possa direcionar você a fazer aquilo que é certo. Para que ele possa direcionar você a seguir o caminho certo. Que o seu coração esteja firme nele e seja inabalável. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que cuida de nós. E assim como Ele cuidou do povo de Israel, Ele vai estar cuidando de mim, de você e de toda a sua família. E quando o medo bater, e quando a angústia vier e tentar apertar o seu coração, sabe? Lembre-se de que o povo de Israel passou por momentos difíceis. Imagina, uma das 10 pragas era que o primogênito, o filho mais velho daquele povo morresse. E aí imagina a situação daquelas pessoas. Será que o meu filho vai morrer também? E às vezes a gente se vê aflito. Será que os meus avós, os meus pais, eles estão seguros? Será que o meu marido, a minha esposa, o meu conhecido, o meu amigo, ele está seguro? Ah, mas ele trabalha como policial, ele trabalha como médico, como enfermeiro, ele está ali na linha de frente, ele pode pegar o vírus. A gente precisa descansar em Deus. A gente precisa confiar nele. A gente precisa acreditar nele. E eu espero que Deus, ele fortaleça o seu coração. Lembre-se que Deus, ele está no controle de todas as coisas. A gente deve exercitar a nossa fé. E a gente não deve permitir que o medo e a angústia, a tristeza tome de conta da gente, porque nós temos um Deus muito maior e que pode fazer coisas impossíveis acontecer. Creia que tudo isso vai passar. Creia que esse período difícil vai passar e que nós novamente poderemos estar juntos, que mais uma vez nós poderemos crer naquele que nos garantiu a vida eterna. O propósito de tudo isso é a vida eterna. Essa vida vai passar, mas o nosso objetivo maior é estar com Cristo. E é isso que eu tenho para compartilhar com você, que você possa se sentir fortalecido, mas na palavra, e que nos momentos difíceis você venha colocar o seu joelho diante de Deus, sabe, e orar e falar com Ele, que você possa ler a palavra de Deus e que essa paz que excede todo entendimento, ela venha preencher o seu coração de tal forma que você venha sentir, sabe, um alívio, um descanso. Deus, Ele quer nos dar a paz para que a gente possa nos deleitar e Ele possa fazer todo o trabalho. Tem uma música, né, que diz... tem uma música exatamente sobre isso, dizendo que nós devemos descansar nele, que o nosso único trabalho é descansar nele, enquanto Ele faz todo o resto. Nós confiamos em Deus e nós precisamos acreditar que tudo está no controle dele, e mesmo que os nossos planos falhem, o dele é infalível. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí, que nós possamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé em tempos difíceis, que o Senhor possa estar nos dando força para os nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, que estão ansiosos, que estão temerosos, que o Senhor possa estar protegendo aqueles, Pai, que estão trabalhando na linha de frente, que o Senhor possa estar providenciando o pão, o alimento, Senhor, para aqueles que estão necessitando, Deus, que o Senhor possa se fazer presente, que a Tua glória possa se manifestar nas nossas vidas, da mesma forma que se manifestou naquela época para o povo de Israel, que nós possamos
ver as maravilhas e os prodígios, Senhor, de te adorar, de te servir, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, que os nossos planos estejam sobre a tua direção, que o Senhor possa estar, Senhor, no controle das nossas vidas, das nossas famílias. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Quero, em nome de todo o ministério, tanto de jovens como de adolescentes, agradecer a participação da nossa irmã Safira. Muito obrigado, filha. Deus abençoe sua vida, do seu esposo, que hoje veio aqui nos ajudar com louvor. Agradecer a equipe de som, Michael, meu irmão Gleidson, sumiu. A irmã Jéssica, do Ministério de Dança. Muito obrigado, galera. Deus abençoe a vida de vocês, Davi, Débora. Vamos encerrar louvando? Chama a Débora, Davi. Vamos encerrar louvando o nosso Deus. Muito obrigado você que esteve aí conosco até esse momento. Deus abençoe a sua vida. Gente, é um tempo tão curto, tão rápido. Uma vez por semana só. Mas que você prolongue isso. Que você prolongue essa adoração.